Estou de volta para a terceira aula, do curso que fala sobre o conceito de trauma na psicanálise. Vocês que já acompanharam, os dois vídeos anteriores, sabem que o conceito de trauma é um conceito muito importante na psicanálise. Por quê? Porque fala exatamente daquilo que pode ocorrer e travar, amarrar o sujeito no passado. Grosso modo, falando de uma forma mais comum, o trauma é exatamente isso, um aprisionamento, uma cela que faz com que o indivíduo viva o passado como se fosse o hoje. E vocês viram, nós falamos sobre a questão de como é que surgiu o conceito, como é que Freud trabalhou ou de alguma maneira melhorou o próprio conceito. Agora hoje nós vamos fazer uma espécie de recapitulação de alguns dos pontos altos, a partir de um texto do Freud, um texto de 1914, chamado Recordar, Repetir e Elaborar. Esse texto é um texto muito luminoso dentro desse contexto. Por quê? Porque ele fala exatamente sobre o que o Freud foi descobrindo lentamente, gradativamente, sobre o trauma. Aí, já falando sobre o texto, podemos dizer que, segundo esse escrito, pode-se abstrair três fases dentro da evolução do conceito de trauma a partir da ótica freudiana. Primeiro, Freud partiu de um lugar comum, que era o lugar que falava que o trauma podia ser expurgado, podia ser resolvido a partir de uma coisa chamada de aberração. Nós podemos dizer que a primeira fase dos estudos freudianos em relação ao trauma pode ser chamado de fase do método catártico. Dentro dessa fase do método catártico, o que existia de mais interessante era a possibilidade do indivíduo regredir e tocar um momento traumático, até abreagir, ou seja, expurgar. Mas logo Freud percebeu que nem todas as pessoas eram propensas a serem hipnotizadas, regredir dramaticamente. E ele vai desenvolver uma técnica muito mais efetiva. E além de ser efetiva, uma técnica que pode ser universalizada. Porque esse foi um dos obstáculos que Freud percebeu. Nem todas as pessoas eram hipnotizáveis. Nem todas as pessoas eram hipnoidais. Por isso, uma grande parte dos seus pacientes eram refratários à hipnose. Aí Freud vai substituir a hipnose pela associação livre de ideias, ou livre associação de ideias, em que o indivíduo está no divã, ou se quiserem na poltrona, e começa a falar tudo aquilo que lhe vem à mente, aleatoriamente. E à medida que o indivíduo fala, quanto mais ele fala, mais a cadeia lógica de pensamento é quebrada. E à medida que ele vai falando, relembrando e falando, lentamente ele acessa uma área mais inconsciente e começa, de fato, a falar regressivamente, sem passar por aquela regressão dramática da hipnose. Então, a psicanálise freudiana descobriu um método de fazer o indivíduo regredir sem precisar do apelo da hipnose. Essa é a vantagem. Aí Freud avança da chamada fase catártica para a regressão epicêntrica. Essa é a fase da regressão epicêntrica. O que é a regressão epicêntrica? É a teoria que versava a tese, a ideia de que o que se fazia na regressão era levar o indivíduo até o evento traumático, até o momento traumático. E quando ele atingia aquele epicentro, ele atingia uma descarga. Essa descarga iria gerar o
a liberdade do sujeito condicionado ao trauma. Só que com o tempo, Freud também percebeu que não existia trauma epicentro. Na verdade, né, não existe nenhum epicentro traumático. O trauma é mais um padrão, o trauma é mais a repetição de certos eventos, de certas disposições, de certos comportamentos dos agentes cuidadores, de que verdadeiramente um evento causal, um evento maior e mágico que levaria ao trauma. Na aula passada eu até disse, né, que essa teoria freudiana foi muito mal pensada, por isso que algumas pessoas chegavam ao exagero de dizer que qualquer alteamento de voz, se o pai gritasse ou se o pai desse uma palmadinha, a criança ficava traumatizada, né? Ou seja, foi-se aí para o exagero. O que nós sabemos não é um acontecimento isolado, não é uma ocorrência, né, isolada que vai gerar propriamente o trauma, e sim um padrão traumático, algo ligado a uma configuração familiar específica. Para vocês entenderem, deixa eu dar um exemplo fraco, mas ilustrativo. Se a criança, por exemplo, ela é recorrentemente espancada, amedrontada, intimidada, humilhada, é essa recorrência que vai se transformar, num sentido linear, em um trauma. O indivíduo estará traumatizado não porque aconteceu, né, um evento único e real, isolado em sua história, mas sim porque houve a formação de um padrão, uma formação de algo que pode ser pensado a partir de uma repetição, de uma recorrência que vai gerar um condicionamento. Então, Freud aprendeu que não havia o trauma epicentro. Por isso, ele avançou e foi além da regressão epicêntrica. E além da regressão epicêntrica, ele vai chegar na elaboração pós-resistência. Essa é a última fase, a regressão pós-existência. É nessa fase que Freud vai descobrir que grande parte das lembranças não eram bem lembranças, eram na verdade elaborações. Nessa aula eu vou falar mais sobre isso, não vou me adiantar, mas vocês vão aprender algo chamado de lembranças encobridoras. Essas lembranças encobridoras eram lembranças que eram forjadas, criadas pelo sujeito, pelo paciente, e não memórias reais. Mas daqui a pouco eu entro nessa história, eu vou falar mais sobre isso. Mas o que eu quero que vocês entendam, que nessa elaboração pós-existência, há um outro viés. Freud percebe que é o próprio paciente, à medida que vai tomando consciência daquilo que estava inconsciente, pode reelaborar, pode ressignificar, transformar aquilo que estava recalcado, aquilo que estava inconsciente. Vejam, né, que o papel do analista é fazer com que aquilo que está reprimido se torne possível de ser pensado, possível de ser lembrado. E isso é um aspecto importantíssimo, né, ressaltado nesse texto Recordar, Repetir e Elaborar. Por quê? Porque é exatamente, né, esse o ponto nodal do texto. A ideia de que o paciente precisa liberar parte das memórias recalcadas, das memórias reprimidas. Esse é um elemento, né, que só foi entendido mesmo com o tempo, mais especificamente nessa terceira fase. Então, nesse texto, Freud examina o estranho fenômeno da chamada compulsão à repetição. Esse é um outro elemento, né, muito fecundo no estudo psicanalítico. O elemento estranho que ele observava em alguns pacientes, de que de tempo em tempo eles estavam repetindo o mesmo padrão, a mesma história, o mesmo acontecimento.
E aquilo não parecia ser uma repetição qualquer, mas uma repetição que tinha um propósito, diríamos, maior. Um propósito, né, de aliviar certa tendência à ansiedade. Isso, né, Freud vai examinar profundamente dentro desses tipos, né, de repetição um tanto maquinal, como se o indivíduo fosse um robô. Dentro da minha experiência profissional, e hoje somam quase 30 anos, né, eu vi muitas vezes experiências semelhantes também acontecerem. Eu lembro de uma que me marcou muito profundamente, de uma mulher que foi estuprada 3 vezes. E em circunstâncias muito parecidas, muito semelhantes. E eu logo me perguntei, por que esse padrão, por que esse descuido, né, da parte dela parece se repetir em sua vida? Nas 3 vezes, ela acabou se colocando em certa situação de risco, andando por lugares ermos, sozinhas, como se estivesse buscando o efeito mais desastroso, o estupro. Então, por 3 vezes aconteceu a mesma coisa. E o que aprendi com Freud é que muitas vezes essa compulsão à repetição está vinculado ao fato do indivíduo não poder lembrar o trauma, não poder lembrar o elemento emocional, né, que foi recalcado, mas ter que atuar. Essa é uma coisa interessantíssima no contexto, ou seja, o indivíduo não lembra, está livre de memórias, de lembranças, mas ele é levado a atuar. O corpo faz a vez da ideia. Ele não tem a ideação, ele não tem a lembrança, mas é levado a uma recorrência, é levado a repetir um estilo, né, comportamental, sem notar que está repetindo um pouco mais do mesmo. Então vejam que é uma experiência, né, interessantíssima. E é o que é dito no texto. O indivíduo, né, não consegue lembrar. Essa é uma questão que quero frisar muito a vocês. Nem sempre uma pessoa traumatizada, ela lembra. Então o indivíduo deixa de lembrar para atuar. Essa é uma possibilidade, né, que acontece dentro do trauma. O trauma não é necessariamente uma coisa lembrada, algo que o indivíduo tem muito consciente. Ao contrário, ele pode não saber nada do trauma, mas ser levado a atuar, a repetir, a ter exatamente, né, uma espécie de comportamento estilizado. É isso que faz com que haja uma espécie de dissociação entre a lembrança e o afeto traumático. Aquilo que é traumático aparece como atuação, enquanto a lembrança é reprimida. O indivíduo não lembra, mas atua. Essa é a máxima, né, maior por detrás da compulsão à repetição. Ser levado a uma repetição automática, dissociada, grande parte das vezes, das chamadas lembranças traumáticas. Vejam, né, como esse artigo do Freud é vital para entendermos, né, a dinâmica traumática. Porque nós logo imaginamos que quando o indivíduo se traumatiza por causa da força daquilo que aconteceu, ele ficará sempre lembrando. E não é assim que acontece. Muitas vezes o indivíduo tem uma espécie de amnésia, uma espécie de dissociação. O que ele faz é repetir no comportamento aquilo que não consegue lembrar. Essa é a primeira possibilidade dentro do trauma, a dissociação entre lembrança e afeto. Agora, há também outras possibilidades. Uma outra possibilidade que com o tempo Freud vai discutir, né? Ele vai colocar em recordar, repetir e elaborar, é a questão das chamadas lembranças encobridoras.
Então vejam, a primeira possibilidade é a separação, a cisão entre lembrança e atuação. E há uma segunda possibilidade. Qual é a possibilidade? A possibilidade entra aqui nesse campo tão interessante da elucubração, da fabricação de lembranças encobridoras, de memórias, diríamos, falsas. Não memórias totalmente falsas, mas uma mistura entre realidade e ficção, aquilo que ocorreu de fato e elaboração. Então é importante, né, frisar como a mente também é pródiga em muitas vezes fraudar, muitas vezes criar algo que não necessariamente aconteceu. Pode ser pensado como realidade, mas apenas algo criado pelo sujeito afetado. Freud vai discutir isso, né, muitas e muitas vezes a partir de 1914, 15, 20. Ele vai voltar sempre à ideia das lembranças encobridoras, de que a mente ela pode transformar certos acontecimentos, né, traumáticos em algo que parece ter sido vivido, quando na verdade aquilo foi mais elaborado de que propriamente vivido. Por isso, o conceito de lembranças encobridoras já havia sido debatido por Freud em 1899, mas ele não havia aperfeiçoado isso e não havia percebido como isso era comum na vida mental. Com o tempo, Freud vai perceber, já no artigo de 1914, ele já está amadurecido, diferente de 1899, quando ele fala na possibilidade dessas lembranças encobridoras. Já em 1914, ele sabe que elas existem. E existem por conta da capacidade fantasística, da capacidade que o ser humano tem de elucubrar, de fantasiar, de fazer novas memórias, né, surgirem. Aí está exatamente o perigo, né? Por quê? Porque nem sempre o chamado lembrado é algo que está sendo recordado verdadeiramente. Podemos dizer que aí entra a dificuldade, muitas vezes, de uma análise. Você perceber o que está sendo verdadeiramente lembrado e o que está sendo fabricado, o que está sendo recordado a partir da composição, a partir de um elemento, né, introduzido de uma forma totalmente arbitrária pelo sujeito, que vai, nesse sentido, acabar por fraudar, por deformar, por modelar a sua própria memória. Portanto, nós não devemos confiar demais também nas narrativas, nas lembranças que o paciente nos conta. Por quê? Embora possamos dizer que há sempre um núcleo de verdade, normalmente há um misto entre realidade, algo acontecido, algo vivido e algo imaginado, algo fabricado. Freud, no texto em questão, ele chegou até mesmo a dizer isso de uma forma literal. Eu vou até ler aqui o texto que é dito, né, para vocês entenderem bem o peso dessa descoberta das lembranças encobridoras. O resultado do conflito, portanto, é que em vez da imagem mnêmica, que seria justificada pelo evento original, produz-se uma outra, que foi até certo ponto associativamente deslocada da primeira. Há entre nós um dito corrente sobre as falsificações, no sentido de que, em si mesmas, elas não são feitas de ouro, mas estiveram perto de algo realmente feito de ouro. O que é que Freud está querendo dizer aqui? Está dizendo que uma lembrança encobridora, ela não é totalmente a recordação real de um evento, não é a verdade sobre o acontecimento,
mas existe um núcleo de realidade. Em outros termos, para facilitar para vocês, podemos dizer que o indivíduo não está mentindo totalmente. Ele está exagerando. Ele está criando novos elementos que não estavam propriamente contidos no evento. Ele talvez não tenha visto algo, ele talvez não tenha sentido algo, ele talvez não tenha até mesmo tocado ou sido tocado por alguém ou por algo, mas ele colocou elementos a mais dentro daquelas lembranças encobridoras. Vejam, né, que é como se o indivíduo fosse um cineasta, se fosse um indivíduo a filmar o evento e colocar a sua versão, colocar elementos a mais, né, que não estavam presentes propriamente no evento real. Por isso podemos dizer que há um núcleo familiar e real que é resgatado sempre no trauma. Mas esse núcleo não precisa ser a própria realidade. Se eu não me engano, no primeiro vídeo eu falei sobre aquela tese do Freud, né? A tese da sedução infantil, uma tese bem bizarra, que logo ele acabou por abandoná-la, né? Mas é bem o exemplo de que uma criança pode ter sido amada pelo pai, pela mãe, e a fantasia de posse, a fantasia de exclusividade em relação ao cuidador pode se transformar até numa fantasia erótica, numa fantasia de espancamento, numa fantasia de abuso, quando na verdade não ocorreu aquilo. Então aí existe um elemento a mais, né? Não é que em todos os casos o abuso é meramente uma fantasia. Não é isso que eu estou dizendo. Apenas estou afirmando que em muitos casos pesa mais a composição, pesa mais a fantasia do que verdadeiramente aquilo que ocorreu. Aquilo que ocorreu passa a ter toda uma montagem mais subjetiva, baseada nos afetos, baseada em desequilíbrios emocionais do sujeito, que pode exagerar, pode lembrar de coisas que nem ocorreram de fato, né? Então vejam aí como aquilo que não é ouro até tem um núcleo de ouro. Freud com isso está querendo dizer que a lembrança, embora não seja totalmente verdadeira, ela sempre usa um núcleo de verdade, ela sempre é retirada de alguma coisa que acontece minimamente. Mas aquilo que acontece minimamente pode ser exagerado, pode ser transformado, né, em algo muito diferente do que ocorreu. Vejam como essa noção de lembranças encobridoras são importantes, né? Por quê? Porque mostrou para o Freud o papel da fantasia. Por quê? Porque antes dessa descoberta acreditava-se demais, né, no peso da realidade, no peso de um acontecimento real, de algo que havia marcado, de algo que havia acontecido em sentido, né, real. E com a ideia das lembranças encobridoras, nós podemos perceber aí o peso da composição psíquica, a capacidade que o inconsciente tem de elucubrar, de fabular, de transformar uma coisa mínima em um enredo interessantíssimo, né? E no caso do trauma, não é diferente. Uma situação mal resolvida, uma situação aberta no passado, né? Um Édipo mal resolvido, pode se transformar numa espécie de fixação pela imagem da mãe, pela imagem do pai, ou por qualquer outra pessoa que venha assumir o valor transferencial. Mas o importante é que essa pessoa que recebe toda a carga, ela muitas vezes é pensada a partir de coisas que nem ocorreram, né, verdadeiramente no passado. Mas foi fabricado aquela memória. Uma criança que foi amada muito exclusivamente,
ela pode ter na vida adulta certas fantasias até sexuais, né? Com seres parentais muito próximos. Isso não quer dizer que ela tenha sido abusada, apenas quer dizer que muitas vezes a fantasia acabou por ocupar o lugar do vazio do objeto amado. Daí então a ideia de se criar uma coisa que nem existe no sentido real. Vejam, né? Há mais um texto há mais um fragmento no texto citado há pouco que cabe bastante aqui, né? Nesse contexto. Freud, falando sobre o peso do fantasiar, ele escreveu o seguinte, vejam. Nos processos inconscientes, a realidade do pensar torna-se equivalente à realidade exterior. E o mero desejar é equivalente à realização de desejo, ou equipara-se até mesmo à ocorrência do evento desejado. Enfim, tudo neles acontece como decorria no domínio do velho princípio do prazer. Por essa razão, também é tão difícil diferenciar as fantasias inconscientes. Entretanto, nunca devemos aplicar os critérios da realidade às formações psíquicas inconscientes, pois, se o fizermos, acabaremos por subestimar o papel das fantasias na formação de sintomas só pelo fato delas não serem realidades. O que é que Freud está dizendo nesse fragmento? O que ele quer nos passar é que a fantasia tem um peso igual à realidade no sentido psíquico. Essa é até uma questão que ilustra melhor o que Freud chamou de realidade psíquica. Não esqueçam que quando Freud chama isso de realidade psíquica, a realidade psíquica ela não é coincidente totalmente com a realidade externa. A realidade psíquica é a realidade interna, a realidade externa, mais a subjetividade. Por isso, algo que é sentido no nível da fantasia, Freud diz no texto, se equipara a algo que ocorreu. A pessoa que fantasia não consegue distinguir, não consegue perceber aí entre aquilo que foi sentido, aquilo que ocorreu e aquilo que está sendo imaginado, aquilo que está sendo fabricado. Como Freud disse muito bem, se equipara. Por quê? Porque a realidade psíquica ela é soberana. A realidade psíquica é a interpretação, é a visão que o indivíduo dá. Por isso, algo que é sentido, né, num nível, diríamos, até emocional, afetivo, pode ser transformado em uma fantasia de estupro, em uma fantasia, né, de perturbação qualquer do corpo da criança. Pode acontecer da criança fantasiar um espancamento, a abolinação. Todas essas possibilidades imaginativas levam-nos ao peso do fantasiar. Como a fantasia, né, é importante dentro do aspecto mental, do aspecto psíquico. E a grande dificuldade, Freud diz até no texto que eu acabei de ler, é exatamente separar aquilo que foi vivido daquilo que foi imaginado. Não é fácil. Às vezes não é nem possível. E talvez o analista tenha que se apegar mais ao aspecto de interpretar, de que talvez saber 100% se aquilo ocorreu ou se aquilo foi fantasiado. Mas o que estou querendo que vocês entendam bem é o quanto a fantasia ela pesa para a criação de um trauma. O quanto, né, a visão traumática é, na verdade, uma visão subjetiva. É mais uma versão de que verdadeiramente um acontecimento real. Essa é uma noção que vai cada vez mais crescendo em Freud, né? Freud vai percebendo cada vez mais que quando se fala dessa ideia das lembranças encobridoras,
elas não são puras ficções, elas são mais do que ficções comuns, porque elas têm um núcleo de verdade. Mas essa verdade do acontecimento foi de alguma maneira exagerada. Foi colocado elementos que não estavam presentes na ocorrência. Então vejam, né, que essa descoberta freudiana tem muito relevo ainda hoje. É possível dizer que essa discussão não está superada. O que é fantasia e o que é realidade. Nós que lidamos praticamente todos os dias com pessoas, né, com esses tipos de configurações, nós sabemos como essas pessoas são propensas a fantasiar. Quem conhece bem a neurose de transferência sabe que basta um pequeno contato com você e o paciente estará te idealizando, te divinizando ou te demonizando, né? Todas essas coisas são possíveis, mas apenas estou querendo ressaltar como a fantasia serve ao psiquismo, como a fantasia é importante, né, para trazer um certo alívio. Essa é até a questão mais importante dentro desse mecanismo de fantasiar. Por quê? Porque ao fantasiar, o indivíduo ao mesmo tempo tem a descarga daquilo, né, que ocorreu, que na verdade não ocorreu, ele exagerou, e ao mesmo tempo ele reprime o que verdadeiramente ocorreu. Ao contrário de ocorrer o abuso, ele pode ter sentido o desprezo de alguém que ele amava. Por isso, ele vai criar uma fantasia, né, de abuso para justificar que mesmo à força a pessoa amada quis tê-lo, quando na verdade aquilo pode ter sido uma mera lembrança encobridora. Muito bem, no próximo vídeo prometo voltar e abordar um pouco mais essa questão das reconstruções fantasmáticas, qual o peso, né, que a fantasia tem na vida mental e qual uma possível tomada terapêutica. Como o psicanalista deve atuar frente a essas elaborações fantasísticas. Até lá!